E nesta quinta-feira, dia 16 de outubro, é celebrado o Dia Mundial do Pão. Se você é uma daquelas pessoas, que assim como eu, viu, Tiago, considera um pãozinho indispensável, a gente convida você para participar agora da nossa conversa com a nutricionista Amanda Santos Araújo. Estamos recebendo ela aqui no estúdio. Você pode enviar as suas perguntas, participar com a gente. Tudo bem, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, Muito Thiago. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde, Amanda. Vamos começar falando sobre esse pãozinho que a gente tem aqui, ó, na nossa mesa no estúdio junto com a gente. O pão francês, que é naturalmente o mais consumido pelas pessoas no café da manhã, por exemplo. Quais são os ingredientes que costumam ter nesse alimento? O pão francês, ele é básico, né? Farinha, fermento, sal, açúcar. E já o pão de forma, ele tem mais nutrientes, né? Por conta que é um alimento que tem que ficar mais tempo na prateleira, ele é um alimento que contém mais conservantes. Falando sobre conservantes, era justamente essa pergunta que eu queria fazer para você. Quem gosta dos dois e quer fazer uma opção para um alimento mais nutritivo, qual você recomendaria? O pão francês que você compra fresquinho ali na padaria ou o pão de forma que você pode comprar e armazenar por mais tempo em casa? Eu recomendo o pão francês, tá? Por conta justamente da quantidade de ingredientes. Se a gente não souber comprar o pão de forma no mercado, a gente acaba comprando um alimento com muito conservante. Então, o pão francês ele acaba sendo uma opção mais saudável por conta de ter menos ingredientes. Amanda, eu conheço várias pessoas que elas falam assim, olha, Thiago, vou tirar o miolo do pão, que o pão, eu estou tirando o miolo, comendo sua casca, não vou engordar. Isso é verdade? Isso é mito? Ou até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é mito? Retirando o miolo do pão, consequentemente, você está consumindo metade, aí 15% a menos do pão, consequentemente menos calorias. Mas para o pessoal que gosta do pãozinho francês, que não abre mão de retirar o miolo, o ideal é consumir ele mesmo, não enganar, porque senão a gente está acabando se enganando, e preferir os pães menores ou consumir só metade do pão. Isso mesmo, e a gente também tem os pãezinhos que muitas famílias costumam dar para as crianças, né? Mandar às vezes no lanche, aquelas binaguinhas que a gente compra num pacote no mercado. Qual que é a preferência, pensando no valor nutritivo para as crianças que estão em fase de desenvolvimento, desenvolvendo células de gordura também muitas vezes, optar pelo pão francês, pelo pão integral ou a bisnaguinha mesmo? A bisnaguinha eu não indico para crianças, justamente por conta dessa quantidade de conservante. Quando a gente vai pensar na alimentação dos pequenos, o ideal é fazer o pão em casa, o mais natural possível. Aí você pode até complementar com algumas sementes, com legumes, um pãozinho de cenoura, que é mais interessante estar mandando na lancheira. Muito bem, daqui a pouco a Amanda vai responder a pergunta que você está nos enviando agora. E que delícia! Temos um pouquinho, uma amostrinha aqui no estúdio, pão francês, pão de forma integral. E a gente está recebendo hoje a nutricionista Amanda Santos Araújo, que já conversou um pouquinho antes da reportagem. Agora, Amanda, chegou a hora de responder as perguntas dos nossos telespectadores, dos internautas. Vamos colocar aqui na tela. Aqui, ó, a Marli. Tenho diabetes, comer pão aumenta a glicemia? Comer pão, ele tem um índice glicêmico alto, mas a gente pode melhorar essa refeição, diminuir o índice glicêmico desse pão, consumindo, por exemplo, proteínas e fibras junto com ele. Quais seriam elas, assim, um exemplo? Até porque o Gabriel de Bernardes está falando, quero saber qual tipo de pão uma pessoa diabética pode comer. A pessoa diabética deve optar por opções integrais, então escolher um bom pão, né, com farinha integral, e melhorar essa refeição com proteínas, por exemplo, um pãozinho com ovo, colocar uma verdura, um tomatinho para estar enriquecendo essa refeição. Olha, nós temos a participação da Patrícia, aqui de Presidente Prudente, dizendo o seguinte: muito se fala sobre o pão ser um vilão por conta dos carboidratos. Pesa muito mesmo? Quem está de dieta deve evitar? Ou tem uma quantidade que a senhora recomenda? O recomendado de carboidratos para uma pessoa adulta saudável é de 4 a 6 gramas por quilo de peso. Então, para um adulto saudável, de 1 a 2 pãezinhos por dia dá para incluir na dieta, mesmo sem ganhar peso. Aí, ó, o André de Regente Feijó está perguntando, é verdade que o pão é o vilão para engordar? Não seria o vilão dependendo da quantidade que você comer, não é? Exatamente. Aqui o Cristiano fala o seguinte, além da farinha de trigo tradicional, existem outros tipos de farinha que poderiam ser trocados para colocar aí na fabricação, na produção de pães? Sim, a gente tem farinha de amêndoas, farinha de castanhas, mas
Essas farinhas têm que tomar um pouco de cuidado porque normalmente elas têm um pouquinho mais de gordura. Doutora, o Patrick de Valparaíso, um abraço para o Patrick que nos acompanha pelo YouTube, pergunta sobre o pão com ovo na dieta. Cai bem? Cai muito bem, principalmente no café da manhã ou até uma opção de jantar para pessoas que não costumam comer arroz, feijão, quer comer uma coisa mais leve, um pãozinho com ovo é uma ótima opção. Quais outras proteínas você sugere para colocar aí para deixar esse pãozinho mais nutritivo? Um patezinho de frango, atum, é bem interessante. Doutora, pão caseiro. O Nelson falando o seguinte, pão caseiro é tudo de bom. Bom, pão caseiro nós comentávamos aqui agora há pouco, enquanto assistíamos a reportagem, a doutora falando a respeito dos conservantes e o quanto ele pode ser, não ser benéfico para a saúde. Talvez o pão caseiro seja uma saída, doutora? É a melhor saída, ainda mais quando você mesmo pode selecionar os ingredientes, você consegue controlar a quantidade de açúcar e até melhorar nutricionalmente esse pãozinho caseiro. Olha só, o Marcos está falando aqui, ó, por meio do chat no YouTube, sobre o pão de queijo. Está falando que faltou o pão de queijo aqui. Recomendações sobre o pão de queijo. Dá para trocar o pão francês pelo pão de queijo para o consumo diário? Ou é melhor deixar para um café da manhã ou outro? Melhor deixar para um cafezinho da manhã no fim de semana, uma coisa mais especial, porque ele contém muita gordura. Então, ele não pode substituir o pão francês ou o pão de forma. Doutora, o pão e o café da tarde, o quanto essa refeição com o pão pode não ser benéfica para quem está pensando em uma dieta ou se de repente a pessoa está aí de dieta, não tem ali o café da tarde com o pão. O que a senhora pode dizer a respeito dessa refeição com o pão? O lanche da tarde com o pãozinho é o que a gente estava falando. Para a pessoa que consome um pão com manteiga, aquela refeição só tem carboidrato e gordura. Agora, se a gente melhorar essa refeição com outros alimentos, tipo um pãozinho, você quer comer o pãozinho na chapa com manteiga? Come, mas depois come uma porção de fruta. Vamos enriquecer sempre essa refeição com fibras, com vários outros nutrientes, não só focar no carboidrato. Acrescentar um alimento natural, né, doutora? Sim, exatamente. Olha só, falando sobre o pão de forma, a gente viu aqui que tem um pãozinho que já tem uma aparência diferente, é o pão integral. Mas a gente sabe que tem pão integral feito com a farinha de trigo integral e tem aqueles que a gente vê entre os ingredientes que são enriquecidos com ácido, como ferro e ácido fólico. Ferro e ácido fólico, exatamente. Qual é a diferença? Porque a gente percebe que o que é feito com farinha integral acaba sendo mais caro, né? Exatamente. Em valor nutritivo. Quanto se difere um do outro? Ao comprar o pão integral no mercado, como ele já é mais caro, é ideal você escolher um que realmente de qualidade. Então, a gente sempre tem que ler a lista de ingredientes. A lista de ingredientes ela é decrescente, do alimento que mais tem para o menor. Então, o primeiro ingrediente ele tem que ser farinha integral. E o segundo não pode ser farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, porque aí é um pão misturado com farinha branca, não é um pão 100% integral. Geralmente, depois vem semente de girassol, óleo de girassol, os ingredientes mais saudáveis. E que estão, naturalmente, em menor quantidade Com naquele certeza. pão. Tá aí, muito obrigada. Recebemos aqui a nutricionista Amanda falando sobre o consumo de pães, que muita gente não abre mão, mas dá para fazer escolhas no dia a dia para fazer essa refeição aí, o lanche, o café da manhã ou até mesmo o jantar mais saudável, mais nutritivo. Muito obrigada pela participação hoje. Obrigada a vocês. Obrigado, doutora.